Fala aí, pessoal. Antes de mais nada, tudo bem com vocês? Primeiramente, esse vídeo não é uma indireta ou direta para ninguém. Não estou criando esse vídeo para gerar atrito, para gerar atenção e para nada, né? E é um vídeo definitivo sobre algumas questões que eu vou falar. E toda vez que alguém for falar alguma coisa comigo, eu vou pegar o link e vou enviar esse vídeo para essa pessoa ler, ouvir, ver e tentar dar continuidade a esse assunto. O que acontece? Já contei aqui várias vezes a minha situação, né? Já faz 2 anos que eu estou literalmente procurando emprego, algum tipo de trabalho. Esses 2 anos distribuindo muitos currículos, eu só consegui 3 entrevistas e eu não passei nem na primeira fase nenhuma delas. Então, assim, com esses 2 anos procurando emprego, você perde renda, você perde dignidade e você começa a sofrer as consequências disso, né? Dívidas, aí a questão da fome, a preocupação e uma porrada de coisa que vai acontecendo quando você não tem renda. Como eu já disse, que eu vou falar na metade do final do vídeo, eu sou uma pessoa sozinha. Eu não tenho amigos, não tenho pessoas próximas assim de verdade. Quando eu ajudo com muito pouco, mas de uma certa forma faz eu continuar essa sobrevivência. E é isso. Só para falar isso, que é mais ou menos, né? E eu não sou de expor minha vida pessoal nas redes sociais, mas sempre fui de expor as minhas emoções, né? Quando você passa por uma situação e você não tem ninguém para conversar, você meio que acaba soltando algumas coisas. E, mano, quando você começa a falar sobre pré-depressão, pensa na questão de tirar a própria vida, e outras questões, consequentemente isso, e ver que ninguém ao seu redor, ou que vê as mensagens, e a questão da fome, não está preocupada, ou preocupado, enfim, você vê que a gente está doente como sociedade. E nesse período, eu parei para eu ouvi as duas coisas sempre, e sempre de contexto diferente. Aí me fez refletir sobre o porquê dessa repetição. Aí você começa a estudar, passei a me aprofundar mais na sociologia, na questão de sociedade. Nunca foi a minha área de atuação, a minha área de pesquisa, né? Então eu passei a tentar entender o porquê desse tipo de repetição, né? Eu tô lendo um livro agora, né, que é A Expulsão do Outro, do Byung-Chul Han, e baseado numa frase que eu vi essa semana nas redes sociais sobre a questão de ouvir. E ele fala que daqui a 5, 10 anos a gente vai ter que pagar para alguém para alguém ser ouvinte, né? Então eu passei a tentar entender essa questão de por quê. Cara, eu tô nessa situação por diversos problemas. E eu acho que o maior problema hoje é a falta da escuta. Eu não, como eu já disse, eu não estou estudando para decifrar uma nova tecnologia, para descobrir uma nova doença, uma nova cura, uma nova vacina. Então, assim, o que eu estudo é algo fácil de ser replicado, só é aprimorado. Então, assim, a gente vê que tem muita coisa errada e a gente tem ideias para fazer. Então, assim, qualquer pessoa que me conhece ao meu redor poderia me indicar para um amigo, para um conhecido, ou poderia até estar me ajudando na tal determinada situação. Porque o que eu faço é algo simples, não é algo complicado. Não estou estudando para fazer algo complexo, não vou descobrir a cura de uma doença grave, não vou descobrir a cura do Parkinson. Então, é isso. E nesse período de 2 anos que eu estou nessa situação, chegando ao limite, eu estou a um passo de estar morando na rua, só não moro na rua por detalhes. E nesses 2 anos ninguém nunca escutou. Ninguém nunca perguntou o que eu faço da vida, o que eu estudo, o que eu pretendo fazer. As pessoas falam as 2 coisas, que é
Enquanto você não consegue emprego na tua área, por que você não começa ou recomeça de baixo? É a primeira pergunta. A segunda pergunta, já que você tem formação, por que você não investe nessa formação? Há 2 anos eu escuto essas duas mesmas perguntas em diversos aspectos. Isso prova uma coisa. Acabei de ver recentemente um vídeo do Link, do quadrinho da Sarjeta, ele falando sobre a caçapa viciada, né? Por mais que você elabore estratégia, tática de jogo, a bola ela vai cair sempre na mesma caçapa. Isso diz muito que eu tenho falado nos vídeos anteriores sobre a intuição, que foi falado que é uma questão que são 3 teorias, né, 3 fases do Piaget, da teoria da dissonância cognitiva do Foster, que é um psicólogo social, e o que chamamos hoje de crenças limitadas. Então, assim, as pessoas elas querem ver elas só acreditam o que elas querem ver. Então, assim, elas não são pessoas questionadas. E você começa a bater com as pesquisas recentes que o país vive. No final do ano, saiu uma pesquisa que o brasileiro lê a 1,5 livro por ano. Eu, por exemplo, eu leio 3 a 5 livros por semana. O brasileiro, 30% da sociedade brasileira tem algum tipo de analfabetismo funcional, ou seja, isso não quer dizer isso para todas as classes sociais, não tem, independente de formação, de estudo, de nada. Então, assim, as pessoas deixaram de ser crítica, deixaram de ter razão e passaram a apenas manter a repetição. A gente está vivendo hoje uma teologia do coach, voltando até aquela teoria, os livros mais vendidos hoje são de autoajuda, são de pessoas que falam que é importante você acordar 4 horas da manhã, é importante você ser produtivo, o ócio e a procrastinação é uma merda. Então, assim, esses livros, que são os mais vendidos, não tem nenhuma base sociológica ou de pesquisa aprofundada para tentar decifrar uma pessoa. Porque o indivíduo, as pessoas não é que nem um ventilador que você liga, tem lá 3 velocidades e desliga. O indivíduo, cada indivíduo tem um tipo de problema, tem um tipo de questão. Uma pessoa da Zona Sul não vai ter as mesmas 24 horas de uma pessoa de comunidade. Às vezes, dependendo da situação, se você tem uma formação melhor, mas mora longe, numa entrevista de emprego, a empresa vai contratar o cara que mora perto com uma formação inferior. Então, assim, tem questões sociais, tem questões urbanas, tem questões estruturais. Então, assim, nem tudo que as pessoas replicam vai funcionar para certo tipo de indivíduo. Então, assim, você começa a decifrar por que eu tô 2 anos desempregado, 2 anos sem conseguir nada e 2 anos ouvindo a mesma coisa, sendo que a minha situação ela podia ser resolvida numa escuta, numa conversa, porque o que eu faço, o que eu estudo, eu podia estar em qualquer lugar trabalhando já, mas por quê? Ninguém quer escutar, as pessoas querem julgar. Aí começando a pergunta. Primeira pergunta que as pessoas fazem: porque você, enquanto você não consegue o trabalho na tua área, por que você não recomeça? Primeiramente, até meses atrás eu nem sabia em que área eu atuava, nem eu mesmo sabia. Então, como é que alguém que nem me conhece ou acha que me conhece projeta, adivinha qual área que eu atuava? Então, assim, eu nem sabia como é que uma pessoa pode chegar para mim e falar: enquanto você não consegue emprego na tua área, por que não tenta isso ou aquilo? Já começa por aí. O que acontece? Vamos lá. 3 questões. Primeiro, tem a questão física. Eu, 2011, eu fui atropelado, não tive uma recuperação 100%, tem uma placa no tornozelo. E a maioria dos subempregos, você fica em pé, carrega peso. Então, assim, então eu não aguento ficar nem 2 horas, eu não aguento carregar peso. Então, já começa por aí. Eu sou uma pessoa sedentária, infelizmente, isso é uma coisa que eu tenho que mudar. Eu sou uma pessoa sedentária e eu sou uma pessoa muito, como posso dizer, não sei a palavra, fácil de ser pesquisado. Por eu ter um nome impopular, se você procurar o meu nome, que é José Clay no
no Google, você vai ver as minhas posições políticas, as minhas posições sobre questão de gestão, sobre questão de trabalho. Então, assim, se eu passar numa fase de uma entrevista e for pesquisar o meu nome, já começa por aí. Tem a questão da idade, já teve uma pesquisa, teve reportagem, teve um documentário da Folha, ou entrevista da Folha, falando que as empresas de RH não contratam pessoas de 40 anos para cima, porque são pessoas que já têm uma formação de vida, já têm um questionamento, não são tão fáceis de ser manipulados, é isso e aquilo. Então, assim, eles criam mais barreiras para pessoas dessa idade. E tem a questão social, né? Social. Se o que eu pretendo fazer, o que eu faço, o que eu estudo, eu já falei no vídeo anterior, não adianta. Eu tenho formação, de uma certa forma, eu sei falar bem. Então, uma líder, um gerente de RH, ele sabe quem é quem. Ele sabe que aquela pessoa ali não vai durar 3 meses porque pode surgir uma oportunidade, porque um processo seletivo não é algo barato. Então, assim, não é porque tem feira de empregos, que tem Edmilson falando sobre vagas de emprego pra caraca, que esse emprego vai ser para qualquer um. Não é, não é. Isso é falácia. Então, pode acontecer com pessoa da minha idade conseguir um emprego? Pode. A questão do indivíduo não é uma questão, só que existe processos de discriminação estruturais que fazem dificultar mais ainda. E ainda mais. E a gente vive num momento de competitividade. Você acha que um supervisor de um mercado, um fiscal de mercado, ele vai me deixar em paz porque ele sabe que eu poderia ocupar a vaga dele porque eu tenho um conhecimento vasto em muitas coisas? Ele sabe que se eu chegar numa liderança acima dele, e ele fazer uma merda e eu ser promovido no lugar dele, porque a gente sabe que a gente vive num país onde as pessoas são descartáveis. Então, assim, enquanto você é útil, tô contigo. Depois que você não é, irmão, mete o pé e coloca outro no lugar. É a nossa sociedade. Então, assim, existem várias questões que impedem de eu pegar qualquer tipo de emprego, infelizmente. Então, assim, não adianta falar pra mim que eu tenho que arrumar emprego em obra, que eu tenho que arrumar emprego em mercado, que eu tenho que arrumar emprego em lanchonete, que não é bem assim. Não é bem assim. Existem várias questões. Pode acontecer de eu conseguir emprego? Claro, pode, mas a tendência é que não aconteça, infelizmente, por várias questões. Outra questão, a segunda pergunta, para finalizar, para falar o que eu sou e o que eu pretendo ser. Eu sou formado em História. Recentemente eu vi uma entrevista do Simas, um podcast de Simas, aí perguntaram para ele por que ele escolheu História. Ele falou, mano, eliminação. Ele falou algo parecido assim, eliminação. Foi o que aconteceu comigo. Na época, eu estava pensando em fazer faculdade, não, eu terminei o segundo grau anos depois. Minha história no ensino normal não é uma história muito comum, não. Eu parei de estudar, depois voltei, enfim. Repeti várias vezes a mesma série. Eu tava com banda, a banda tinha tudo para dar certo. Aí consegui um emprego, falei, agora eu vou fazer escola de música, Vila Lobos. Vila Lobos, só que, comecei a namorar, a banda, eu rompi com a banda porque acabaram com a banda, voltaram com a banda sem mim, briguei, porque estavam pegando as minhas músicas, aquela coisa que acontece com toda a banda. E eu meio que deixei de lado esse desejo de ser músico e buscar outras alternativas. Eu sempre gostei muito de música, de política, e de uma parte comecei a estudar muito sobre de escola de samba e religião. Tinha um período aí, quando a minha namorada era evangélica, eu era ateu, não sou mais ateu, então passei a estudar muito, eu comecei a buscar outras alternativas. Eu lembro que eu comecei a fazer faculdade em 2003, acho que 2011, 2012, eu queria fazer faculdade de ciência política. Na época não tinha EAD, essas coisas, assim, tava bem no começo. Eu lembro, eu moro em Bangu, trabalhava no Maital, no centro, que a empresa mudou de bairro 3 vezes, onde eu trabalhava, e a faculdade era na Unirio à noite. Ou seja, Botafogo, Urca, não sei o que eu acho que ali é Urca, não sei, o Botafogo. Eu teria que sair 6 horas do trabalho para ir para Urca, Botafogo, para depois vir para casa, para Bangu. Eu falei, não, não dá.
Não dá. Aí, por eliminação, pensei em fazer... Agora não cheguei a pensar em fazer relações internacionais, e acho que só, né? E até uma doideira que eu tava querendo fazer TI, mas isso aí não durou menos de um mês. E acabei optando pela história. Eu nunca quis ser professor. E é uma coisa que eu sempre descobri, que quase aconteceu. Eu gosto muito de comunicação, eu gosto muito de jornalismo. Faltando dois períodos, eu fiz faculdade, eu ia trocar a faculdade de História para a faculdade de jornalismo. Eu não consegui, eu não fiz porque, faltando dois períodos. Depois eu fui conhecer a história que tem gente que largou até o momento de pegar eu sou muito ruim para nome. Tem gente que largou a faculdade na colação de grau, mano, e começou tudo de novo. Depois eu descobri que tem várias histórias assim. Então, assim, o fato de você ser formado em alguma coisa não quer dizer que você vai estar empregado. O próprio Hugo, da Filosofia Infinita, ele fez um vídeo há semanas atrás que ele se formou em arquitetura, ele não conseguiu emprego na área, porque sempre é isso, sempre é aquilo, aquela coisa de Brasil. E o que ele fez? Concurso público, passou no concurso público e é isso e aquilo, música no fundo, enfim, acontece. Ainda bem que é pitch. É isso. Eu me formei em 2015, 2016, não consegui na época, tava essa questão de governo aí, concurso público, concurso para professor no estado não tem mais de 10 anos, e agora é por contratação, eu viro e mexe, abre e não abre, e concurso quase não abre. Na época não abria, eu acabei no ponto dos caminhos, trabalhei com marketing esportivo, enfim. Então, assim, não é bem como é que eu, depois de 10 anos, eu vou, sem mestrado, sem pós-graduação, vou pensar em dar aula? Se eu não consigo. E sendo que a faculdade é de terceiro, quarto escalão, já até faliu. Então, tem essa questão. E agora, para tentar finalizar, o que realmente sou? Tem dois livros que eu acabei de descobrir, que é o Como o generalista vence numa sociedade de especialistas, que é o nome do livro. E tem um outro livro que era Apaixone-se pelo Problema, não pela Solução. São dois livros que eu não li esses livros, li as resenhas, li alguma galera falando, a galera fala muito bem desses dois livros. E o Hobby como Artista, que foi a base de eu começar muita coisa. Há 2 anos, eu estudo cultura. Eu sou pesquisador, eu hoje sou criador de conteúdo, jornalista, pesquisador e pesquisador cultural. Trabalho também, faço curadoria de música. Eu tenho um canal no Facebook e no Instagram, que agora eu vou começar um canal no YouTube falando sobre curadoria musical, que é um canal no Facebook tem o quê? Tá chegando a 12 mil seguidores. Eu vou começar esse canal e estou começando a minha carreira de produção cultural e elaboração de projeto, ou melhor, gestão de projetos. Eu estudo hoje o impacto da economia criativa dentro dos territórios. Eu tenho estudado muito essa questão de cidades fantasma, ou seja, bairros fantasma, espaço vazio, qual é o impacto da cultura ou da economia criativa numa determinada região, qual é o impacto da região quando não tem algo ligado à economia criativa, quais são as consequências dessa região. Onde eu moro eu tenho percebido que tem muita gente se mudando. Eu vi uma reportagem recentemente na Berenice, e está na capa da Veja Rio dessa semana, sobre a questão da revitalização do centro. 23% das pessoas que estão comprando casa, apartamentos, estão querendo se mudar para o centro, vem da Zona Oeste, 34% vem da Zona Norte. Então eu tenho pesquisado muito essa questão de territorialidade. Eu sou muito próximo, eu gosto muito de estudar sobre cidades, de urbanismo. Ou seja, eu podia trabalhar para qualquer tipo de pessoa, mas essas pessoas, infelizmente, elas não perguntam o que eu faço, o que eu posso fazer. Podia estar trabalhando com político, podia estar trabalhando com gestor público, podia estar trabalhando com empresário de um campeonato de várzea, com produção de eventos, podia estar trabalhando com
com o dono de uma padaria, de uma academia, podia estar trabalhando com qualquer pessoa. Eu apenas quero começar, eu não quero ser o Elon Musk, eu não quero ser o Steve Jobs, não quero roubar a vaga de ninguém. Outra ilusão que as pessoas falam que eu sou anti-chefe, não sou anti-chefe. Tudo que eu falava há 10 anos é provado em pesquisa, é provado em livros. Recentemente se tem a questão dos mercados que não tem mais mão de obra qualificada ou mão de obra, justamente pela essa questão do chefe tóxico, não sei, nunca sei falar essa palavra. Então, assim, tem muita coisa comprovada. Então, não é que eu seja anti-chefe, é porque eu sou crítico ao modelo de liderança. E a gente está vendo que o que eu falava 10 anos atrás está sendo pesquisa, está sendo confirmado hoje, em 2025. Então, o problema não sou eu. Existem pesquisas, dados, estudos e outras coisas mais. Então é isso. Eu não quero ser... Só quero uma oportunidade. Então, assim, eu não vou inventar uma coisa. Eu apenas vou replicar uma ideia que eu tenho estudado, que eu tenho analisado. Quantas pessoas já leu da área de cultura, por exemplo, já leu Jane Jacobs, Morte e Vida das Grandes Cidades? As pessoas estão tão vidradas em edital, gestão cultural, produção cultural, que cultura tem muito a ver com a questão de território, com a questão de comunidade, com a questão de cidade. Pouca gente entende isso. Eu sou um dos poucos, ou raros, pelo menos nas redes sociais até agora que eu tenho visto, que tenta juntar urbanismo, cultura e cidades ligadas à economia criativa, tudo junto. Não é à toa que, para finalizar esse vídeo, que já está chegando a quase 30 minutos, eu parei agora esse canal no YouTube. Eu fazia vídeo todo dia, não tive sucesso. Não tive sucesso, infelizmente. Eu acabei meio que fugindo da temática do grupo, né, do canal. A ideia do canal era para falar sobre gestão de marcas, sobre futurismo, sobre algumas coisas com outras coisas que eu estudo. Só que sem sucesso, a minha ideia de algoritmo não deu certo. Só que uma postagem minha no Facebook semana passada de um cantor gerou 2.000 curtidas, quase 1.000 compartilhamentos, e eu decidi que eu estou voltando, vou criar um canal. Se quiser, segue lá, Fora do Refrão Magazine, tá no YouTube, no Facebook e no Instagram, que fala de música, curadoria musical, e vou iniciar um projeto a médio e longo prazo de uma revista focada em economia criativa. Estou elaborando esse projeto, estou estudando, estou vendo mercado, estou vendo cases de sucesso ligados a essa área, a questão da vantagem competitiva, estou estudando a questão do problema e tentando elaborar esse projeto, que é um projeto que de inicial vai ser um projeto de revista, vai começar como um canal no Instagram, depois vai virar um projeto de revista, e futuramente vai ser um projeto ligado a áreas que eu tô começando a atuar, que além da produção cultural, eu pretendo futuramente, se eu tiver oportunidade, dinheiro, fazer um curso de produção executiva, e trabalhar diretamente com documentários. É uma área dentro do cinema que eu gosto muito, é um documentário. Não descarto a ideia de... não descarto não, porque também está no objetivo. Estou terminando agora um laboratório de roteiro, estou estudando. Estou começando a estudar sobre essa questão de editais de roteiro, de escrever um roteiro e participar de concursos de roteiros, para ver se algum produtor executivo pega a ideia e faça desse roteiro virar uma série, virar um livro, virar um filme, enfim. Estou estudando essa questão também. É um projeto, na minha opinião, ambicioso. Não é um projeto inédito, mas para a região aqui no Rio de Janeiro, é um projeto que, se tiver, deve ter menos de 10. E aqui não é um projeto viável aqui na área, porque é muito complicado por diversas questões, principalmente de pessoas, né? Eu preciso de um apoiador, preciso de
de outras coisas, né? Não são questões difíceis, mas é um projeto que vai ser que em 4, 5 anos, se der certo no cronograma, ou seja, tudo que eu estou aprendendo com gestão de projetos, planejamento, tempo, usando as métricas, as regras do PMBOK, né, que eles falam, né, não sei se é a palavra certa. Então eu estou elaborando um projeto de revista para ver que vai ser um projeto novo, mas é focado na cultura brasileira, não vai ser nada fora, nada independente, e mais e na cultura independente. Né? Eu tenho visto algumas revistas, por exemplo, essas revistas assim, Veja Rio, são coisas muito elitistas, né? Muita coisa que já... E eu não discordo não, porque realmente as coisas acontecem na Zona Sul do Rio e nada acontece aqui porque não tem investimento, não tem projeto. Não tem projeto. O canal, não sei se eu vou continuar com o canal, provavelmente eu vou continuar com o canal, mas postando um vídeo por semana, porque eu não vou chegar a 50, nem a 50 inscritos para poder fazer live, né? Tá muito longe disso. Meus vídeos não chegam nem a 10 visualizações, e se alguém vê o vídeo, deve ser 2 ou 3 que vê o vídeo todo. Então, assim, vou focar nesse projeto de música, que é um projeto que está dando certo no Facebook. Então, assim, é um caminho que eu já posso compartilhar, que eu posso divulgar. Eu sou uma pessoa solitária, eu não tenho amigos, eu não tenho ninguém. Então, assim, qualquer projeto novo do zero, sem dinheiro, sem investimento em marketing e tráfego pago, é complicado porque eu não tenho pessoas que me vão ajudar a espalhar, a curtir ou espalhar, porque curtir a postagem ajuda, porque ele vai dar mais engajamento, vai entregar mais para mais pessoas. E outro problema, né, cara? Eu não sou um cara de fala, não sou bom em oratória, eu sou um cara de escrita e de bastidores. Então, esse projeto ele vai ser muito focado em algo que eu não apareça. Eu gosto muito do jeito que o Eduardo Coutinho gosta de fazer documentário. Ele não aparece, ele não fala, faz as perguntas, pelo menos em alguns documentários que eu assisti. Então, assim, se eu manter o canal, vai ser vou seguir que nem a ideia do Luiz Felipe Carneiro, pegar um roteiro escrito, impresso e falando, ou canal Dark. Então, não é amor forte. Então é isso. Esse vídeo não é vídeo para dar engajamento, é só um vídeo para... Quando alguém perguntar as mesmas perguntas que eu estou ouvindo há 2 anos, eu nem vou responder, é só pegar esse link, ó. Quer me conhecer? Veja esse vídeo. Veja a partir de 10 minutos que eu falo o que eu faço, o que eu quero. Então, assim, eu estou desempregado porque não há escuta. Não há escuta. As pessoas não querem perguntar, não querem entender. Eu acho que todo mundo tem algum amigo que é dono de bar, que é dono de lanchonete, que é produtor de eventos, que tem uma escola de música, que tem isso, que tem aquilo. Todo mundo tem alguém conhecido assim. Eu só preciso que me encaixe nesse caminho. Eu não quero ser o Rick Bonadinho nem o Roberto Medina, não ainda. Mas eu preciso começar. Se eu não começar, o único jeito é elaborar um projeto novo do zero, sem apoio, sem dinheiro, sem nada, e pensar com a cabeça, porque ainda tem a questão da fome, tem a questão da renda que eu não tenho, vai ter um momento que eu vou ter crise, mas é isso. Se eu não tiver apoio, eu vou ter que lidar com esse problema, e saber e tentar reverter esse projeto em algo que seja rentável, pelo menos em 4, 5 anos. É um projeto ambicioso, é um projeto que eu jamais vi que é o projeto que eu estou fazendo. Se vi, ou é fora do Brasil, e tem um projeto muito interessante parecido com isso. Eu até esqueci o nome do projeto, mas é conhecido e só tem lá no fora. E se tem aqui, é meio projeto, não é um projeto, como posso dizer, macro, um projeto grande, é o meu projeto. Existem projetos interessantes que eu tô pegando de case, de estudo, que tem aqui no Rio, em São Paulo. Essa questão aí do Kleber, né? O cinema nordestino, Pernambuco, a ideia de como ele faz a ideia do tipo que ele faz cinema, me interessa muito pela questão de território,
É um cara que abraça muito essa questão dos cinemas antigos de Recife. Lançou um filme agora que vai contar a história dos cinemas que tem cinemas antigos de Recife. O último filme dele, Retratos Fantasma, fala muito sobre isso. Então, assim, seguir mais ou menos essa linha ligada à economia criativa, ligada à história, ligada à cultura. Então é isso, mano. Vai chegar 40 minutos esse vídeo, mas é um vídeo para manter ele no topo. A partir da semana que vem, provavelmente, se eu continuar com o canal, eu vou continuar com o canal, vai ser um vídeo por semana, segunda-feira, e eu falando sozinho às sexta-feiras, né? Porque eu não tenho mais projeção de crescer com esse canal, mas eu sei que tem 2 ou 3 aí que gostam de mim, que tem me apoiado. Então, para que essas pessoas continuem acompanhando, continuem assistindo, eu vou manter o canal por essas pessoas, que são 2 ou 3 pessoas. E se um dia, futuramente, aparecer mais pessoas, der certo, aí sim, beleza, eu vou agradecer. Um abraço a todos e não esquece de seguir Fora do Refrão, Fora do Refrão, Fora do Refrão Magazine. Tem no YouTube, tem no Instagram, tem no Threads, tem no TikTok, tá em todas as redes sociais. Tem todas as redes sociais. Fora do Refrão Mag. @Fora do Refrão Mag ou procura lá Fora do Refrão Magazine. Não esqueçam, Fora do Refrão. É um novo projeto. Já soltei 3 shorts no YouTube. Soltei um short do Kid Vinil, que faz 8 anos que ele faleceu hoje, que tá no Facebook, o texto. E amanhã vai ser o primeiro vídeo do canal e terça-feira eu vou falar sobre a polêmica do tal rock nacional morreu. Valeu, abraço, tamo junto. Segue lá, hein? Fora do Refrão.